Oi, gente, tudo bom com vocês? Deixa eu arrumar aqui a ring light. Aqui. Desculpa pelo reflexo da ring light no óculos, gente, mas se eu tirar o óculos, eu não vou conseguir ler algo que eu precise ler, de repente, tá? Então, fica mesmo um reflexo aqui na frente. Gente, eu não costumo fazer listinhas de TBR, né? Eu vou lendo conforme vai dando vontade, conforme eu vou combinando leituras em grupo e etc. E vai aparecendo. Mas como pela primeira vez na minha vida eu vou conseguir tirar férias em julho, junto com as férias do meu filho e o meu marido também. Todos aqui em casa vamos tirar férias, nem acredito. Primeira vez que isso acontece. E aí deu vontade de eu fazer uma listinha de livros que eu já estava querendo ler e não tinha tido a oportunidade. Eu separei aqui 2 thrillers, um romance barra drama e um romance. O primeiro que eu separei, na verdade, eu comecei a ler ele ontem porque eu não aguentei. Só que sabe quando você tá tão cansada que você começa a ler e você quer ler e não consegue, porque o olho vai fechando sozinho, faz você dormir com o livro em cima. Porque realmente estou precisando dessas férias. Mas eu já comecei a ler, eu tava gostando muito, que é A Raiz do Mal, da Tove Amsterdam. Esse livro aqui eu ganhei da Cris, lá do Leio Tudo Que Gosto. A Cris me deu de aniversário. E é um thriller nórdico, um noir sueco. Não é muito falado, né? Esse tipo de thriller. Os thrillers nórdicos, eles têm uma característica bem diferente dos outros thrillers. Eu já falei um pouquinho disso lá na minha resenha de Roseana, que foi o livro que eu ganhei da Denise. E eles têm realmente assim uma característica bem própria, mas eu vou falar isso quando eu for fazer Sabrina, quando eu for fazer a resenha. Então assim, A Raiz do Mal, a gente vai conhecer aqui o protagonista, que é o Olof. Quando ele tinha lá meados 14, 15 anos, né, ele morava numa cidadezinha e tal, ele confessa o assassinato de uma adolescente. A gente sabe isso. Aí se passam 20 anos, ele já não está mais morando ali, ele vai embora e ele volta. E ele vai na casa do pai dele, que também não tem contato há décadas com esse pai dele. Não vou entender aqui a profundidade aqui do relacionamento deles ainda. Mas ele encontra, assim que ele chega na casa, ele encontra um cachorro solto, desesperado. Tava trancado o cachorro. E encontra o corpo do pai. Parece ali que pode ter sido um infarto, um mal súbito, por causa da idade, coisas que acontecem, né, depois de uma certa idade. Não sei se ela era doente do coração, alguma coisa assim, não sei. Coisas que podem acontecer ali de primeira impressão. Só que a gente também não sabe muito bem do passado dele, né? Então, vamos saber. Aí vai aparecer uma detetive nessa história. Eu acho que ela vai começar a investigar o que aconteceu com o pai dele. Também vamos ter aqui desdobramentos do caso da adolescente que ele diz que ele matou. Depois eu não sei se a trama vai se entrelaçar ali dos dois casos, não sei muito bem como é que vai ficar. Mas ele é uma narrativa bem diferente, ele é mais lenta, ele tem como o clima e as pessoas como destaque. Os nórdicos, eles destacam muito mais o porquê que acontecem os crimes do que como aconteceram os crimes, diferentes dos thrillers americanos, por exemplo. Então, mais ou menos assim que funciona. Aí, gente, eu vou ler Danielle Steele, que é a rainha aqui do romance barra drama, né? Que é O Brilho da Estrela. Tem uma capa lindíssima, capa das antigas, mas eu não tenho, eu só consegui comprar esse livro aqui na Amazon, ó. Você consegue encontrar da Record os livros da Danielle nesse estilo aqui. As páginas são brancas e não tem aqui a orelhinha que a gente gosta, mas é o que temos, né? E aqui, gente, é uma daquelas histórias quase que de formação,
que vai ter a protagonista, que é a Cristal. É descrito aqui que ela é muito bonita e tal, aquela coisa. Aquela beleza padrão, né, de Hollywood, que é loira, dos olhos azuis, aquela coisa. Então, ela mora com o pai, com a mãe, com a irmã e o irmão num rancho. Eles produzem ali as atividades deles pro sustento e tal. A irmã se casa, não sei o que vai acontecer de tão assim. Eu sei que é muito drama. São muitas coisas que acontecem. Em um determinado momento, ela vai conhecer um rapaz, se apaixonar por ele, mas ela tem a diferença de idade muito grande, então nunca existiu nada. Passam-se anos, né? Ela sai desse rancho, parece que ela vai tentar a carreira de atriz em Hollywood, porque ela é muito bonita, aquela coisa que eu falei pra vocês, aquela beleza padrão e tal. Nada de novo sob o sol. E esse rapaz, que houve ali uma paixão, mas nunca houve nada pela diferença de idade, pelo que eu entendi. Aí depois eles vão... É assim, uma história de encontros e desencontros com o par romântico e Hollywood como pano de fundo ali, né? E os dramas familiares ali, esse tipo de coisa. Então deve rolar muita traição, né? Deve rolar muito romance, deve rolar várias coisas. Daí eu tô super curiosa porque tem um filme desse livro aqui. Aí eu ganhei de presente do meu marido, o nome dela é super estranho, Raeburn Rowell, é uma autora de best-sellers, que é Ligações. Eu vou ler a sinopse pra vocês, porque eu não lembro muito bem do que se trata. Ó. George McCall sabe que seu casamento está estagnado. Tem sido assim por um tempo. Ela ama seu marido, o Neil, e ele também a ama profundamente. Mas o relacionamento entre eles parece estar em segundo plano a essa altura. Talvez sempre esteve em segundo plano. 2 dias antes da tão planejada viagem para passar o Natal com a família do marido em Omaha, George diz a ele que não poderá ir por conta de uma proposta de trabalho irrecusável. Ela sabia que ele ficaria chateado. Neil está sempre um pouco chateado com George, mas não a ponto de fazer as malas e viajar sozinho com as crianças. Então, quando Neil e as filhas partem para o aeroporto, ela começa a se perguntar se finalmente conseguiu, se finalmente arruinou tudo. Mas George estava prestes a descobrir algo inacreditável, uma maneira de se comunicar com Neil no passado. Não se trata de uma viagem no tempo, não exatamente, mas ela sente como se isso fosse uma oportunidade única para consertar o seu casamento, antes mesmo de acontecer. Será que é isso mesmo que ela deve fazer? Ou ambos estariam melhor se o seu casamento jamais tivesse acontecido? Então temos aqui um casamento, personagens maduros, casamento maduro com filhos e uma crise, né? Eu gosto muito de histórias assim, porque geralmente tem um pé na realidade, né? A Última Noite. 6 amigas, uma noiva, um assassinato, muitos segredos. Da Catherine O'Connell, pela editora Planeta. Esse livro eu ganhei da Bá, lá dos livros e filmes da Bá, de Natal. Nós fizemos uma live, que a gente fez Amigo Secreto. E eu ganhei esse livro da Bá. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, tá, gente? Pra não comer bola. Meg está prestes a se casar com um homem perfeito e decide ter uma última noite de diversão com suas 6 amigas mais próximas. Elas se encontram em uma balada para dançar e beber a noite inteira, como se não houvesse amanhã. Mas o dia seguinte chega. E com ele a notícia de que o corpo de Andy, uma das amigas que estavam na festa, foi encontrado num parque. Ela foi brutalmente assassinada e outras 5 mulheres são as únicas pessoas que podem ajudar ou prender o criminoso. Assim que a polícia inicia a investigação, no entanto, fica evidente que elas têm muitos segredos a esconder. Até que ponto essas mulheres vão para manter as aparências? Longe o suficiente para cobertar um assassinato?
A Última Noite é um suspense eletrizante. Eles são sempre eletrizantes, né? De acordo com as descrições. Repleto de personagens fortes, intrigas e mistério. Vamos ver se tem mesmo personagens fortes. Se tiver gente tonta e burra aqui e chata, eu vou falar na resenha, né? Então, esse daqui foi o livro que a Bá me mandou. Gente, esses foram os livros. Vocês estão vendo que não é nada que eu não consiga bater a meta, né? Eu não fiz uma pilha gigantesca, são 4 livros. Essa é a média de livros que eu leio por mês. Mas como eu tô de férias, a prioridade é a família, é descansar e passear. Mas eu não consigo ficar sem ler, então eu selecionei esses daqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!